Glória a Deus. Nós já vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. A ministração agora é a palavra de Deus. Nós vamos para o ministério da palavra. Neste momento, ouça a voz do Espírito Santo, o presbítero Dani vai ministrar e nós vamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a voz de Deus. Deus, eu te agradeço. Tu és o Senhor. Fora de ti não há Salvador. Tu és o Todo-Poderoso que habita entre os louvores. Teu nome é poderoso e santo. É entronizado entre as nações. Tu és o Senhor. Poderoso nas batalhas é o Senhor. Dá-nos a palavra de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de conhecimento. Age em nosso favor sempre, Jesus, pois em ti confiamos. E nesse momento estamos aqui para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, podem ficar em pé mais um minutinho? Brincadeira, pode se sentar. Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. Todos acharam, amém? Se você puder gentilmente falar para a pessoa que está do seu lado, a ansiedade tira a presença. Você pode repetir isso para quem está do seu lado com uma cara bem profética? Você pode repetir para a pessoa que está do seu outro lado com uma cara mais profética ainda, diz assim: a preocupação exclui a adoração. Será que você pode falar? Amém. Vamos ler então a partir do verso 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa mulher, Marta, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para que toda ansiedade, Senhor, esteja prostrada diante do teu altar. Que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam levados cativos ao teu trono, Deus. Fala mais uma vez com o teu povo, como o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Todos conhecem essa passagem de Marta e Maria. A Bíblia, em outros textos esparsos também, vai nos premiar com algumas narrativas acerca dessas irmãs. E Lucas está falando apenas de Marta e Maria. João vai falar de um terceiro personagem que também todos conhecem, que é Lázaro, o homem que foi ressuscitado por Jesus. Jesus, ele entra na casa de Marta e a anfitriã da casa, vamos supor, na minha concepção, que talvez seja a irmã mais velha, a pessoa que talvez assumiu a paternidade depois, aqueles irmãos que acabam criando os mais novos. Não há notícias aqui de pais e mães, mas a Bíblia vai dizer então que Marta recebe Jesus. Marta é o líder da equipe.
E aí ela está tão preocupada e tão ansiosa em fazer com que aquela recepção seja uma recepção digna daquele que está em sua casa, que ela acaba esquecendo de um detalhe principal. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens acerca desse texto. Eu sei que você já viu muitas interpretações acerca desse texto. E existem basicamente 2 tipos de interpretação que, na minha humilde opinião, perdem o foco daquilo que Jesus tenta explicar nesse texto. O primeiro tipo de interpretação vai no sentido de que existem tipos de crentes diferentes, em que existem crentes que gostam mais de ouvir a palavra e que outros crentes são os crentes que trabalham na igreja. E que a gente, então, precisaria dessa dupla tipologia dos crentes. Tem os crentes que trabalham e tem os crentes que ouvem a palavra. É lógico que eu não estou negando aqui que num culto como esse existe toda uma equipe que vai do som à orquestra, preocupada em prestar um serviço a Deus. Mas isso não significa que os músicos da orquestra ou as pessoas que trabalham na recepção, na sonoplastia, na mídia, são o tipo de crente Marta. Por quê? Porque quando Jesus confronta Marta, ele não confronta o trabalho de Marta. Ele não fala, Marta, para de trabalhar, para que tanta preocupação? Não precisa fazer nada não. Não, Marta, fica tranquila, a gente pede alguma coisa pelo iFood, não precisa se preocupar. Jesus não está falando isso. Jesus fala o seguinte, olha, Marta, você está fadigada e você está ansiosa com muitos trabalhos. O que Jesus confronta em Marta não é o seu labor, a dedicação e a recepção, a fidalguia dela de querer servir bem Jesus. Jesus não está reprovando isso, mas Jesus está falando, Marta, existe uma raiz no seu coração que impede de aproveitar a pessoa que está debaixo do seu teto. E isso é a ansiedade do seu coração. Maria, apesar de não estar te ajudando, ela entendeu que o motivo da recepção não é o trabalho. Ela entendeu que o motivo do culto não são os acordes ou as harmonias. Ela entendeu que o motivo do culto não é o tipo de pregador que vem. Ela entendeu que o tipo de decoração, apesar de ser válido, não é o motivo do culto. Maria entendeu que o motivo do culto é aquele que está ensinando, Jesus. E ela está aos pés dele apresentando a sua atenção. Nós lemos aqui, na leitura inicial, em Tessalonicenses, que o irmão leu aqui, olha, regozijai-vos sempre no Senhor, e orem sem cessar, amém? Amém. Orar sem cessar é mandamento? Sim? Ou acha que é uma faculdade? Não, vê aí, orar sem cessar é mandamento. E se alegrem no Senhor, é mandamento? A gente já ouve uns... Por quê? Porque a gente encara que quando a Bíblia fala de execução, opa, isso é ordem. Mas quando a Bíblia fala de sentimento, a gente não consegue entender como que a gente pode manipular os nossos sentimentos em prol de uma causa. Paulo está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo, em Filipenses, vai repetir isso diversas vezes. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Você vai falar, Paulo, mas você está preso. E Paulo está falando, não, se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor. Por quê? Porque na Bíblia, tanto a execução quanto o sentimento é um comandamento emanado da parte de Deus. Deus está mandando você se alegrar. Deus não está te dando, eu acho que hoje eu vou ficar triste. Não, Deus está te mandando ficar alegre. Deus no Antigo Testamento falava assim, quando vocês se enfileirarem para a batalha,
Quando vocês se colocaram em ordem frente ao exército inimigo, aí ele fala de novo em sentimento. Deles não terás temor. Aí você fala, mas como? Exércitos mais numerosos que os nossos, exércitos mais treinados que os nossos, exércitos com mais armamento que o nosso, exército com mais cavalaria que o nosso. E Deus está olhando e fala, você não vai ter medo. Mas medo é sentimento. Na Bíblia, sentimento é atitude perante Deus. Não vai ter medo. Eu não quero covarde na minha frente de batalha. E Deus no Novo Testamento vai dizer, se alegre. Por quê? Porque sentimento na presença de Deus é atitude de coração, dizendo tudo está ruim, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Sabe qual outro sentimento que Deus proíbe a gente ter? Ansiedade. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer assim, portanto, irmãos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Ele não abre cláusula de exceção. Olha, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos, as vossas necessidades sejam conhecidas por Deus em orações e súplicas. E aí vem a consequência, e aí ele fala, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Só que a gente acha que a paz de Deus é que vai fazer a gente parar de ser inquieto. Mas a Bíblia está insistindo com a gente que a ordem é ao contrário. A Bíblia está dizendo, pare de ficar inquieto, e a paz de Deus chega. Porque às vezes a gente se distrai tanto com a tempestade, tanto com aquilo que o mundo nos oferece, que a gente para de contemplar o Deus que a gente serve. E aí a gente passa a correr em círculos, e aí, em outras palavras, seria como se eu dissesse, a paz de Deus não te alcança, porque você perde de vista o príncipe da paz. Se Deus se mostra para você no meio da tempestade, você acha que é um fantasma. Os discípulos já estavam temerosos dos relâmpagos. Aí a solução vem caminhando por cima das águas. E eles acham, pronto, a gente já vai morrer. E o fantasma já veio recolher nossa alma, já vai me levar de graça. A gente não vai precisar nem afundar muito. Por quê? Porque quando o nosso coração está tomado pela ansiedade, a gente para de enxergar Deus como uma solução e a gente passa a enxergar Deus como parte integrante do nosso problema. O desespero nos faz enxergar Deus no nosso nível. Deixa eu te dar outro exemplo, também em tempestade. Jesus está no barco, dormindo. Os discípulos começam a enfrentar uma tempestade terrível e Jesus continua dormindo. Os discípulos acordam Jesus e dizem, mestre, não se te dá que morramos. Jesus acorda e acalma o mar. O que os discípulos falam? Até que enfim o Senhor acordou para acalmar o mar. Eles falam, quem é esse que até o mar e as ondas os obedecem? Ou seja, se eles não sabiam que Jesus acalmava a tempestade, por que ele acordou Jesus? Os discípulos estavam cada um com uma canequinha tirando água do barco, cada um puxando ali o seu remo e tentando fazer de tudo para que aquela tempestade acabasse, para que aquela solução fosse, para que eles conseguissem cruzar aquele mar bravio. Eles chamaram Jesus porque eles queriam que Jesus pegasse a sua canequinha e ajudasse cada um deles a tirar água do barco também. Por quê? Porque no desespero do discípulo, a ansiedade trazida pela prova roubou a percepção de quem estava no barco era Jesus de Nazaré.
A ansiedade do nosso coração rouba de nós, repito, a ansiedade do nosso coração rouba de nós a percepção de quem Cristo é. E aí a gente pega o Deus Criador de todas as coisas e passa a enxergar Ele no patamar de 1,70 m. Medindo Ele, fala, estou aqui, Jesus. Pega a sua canequinha e ajuda a salvar esse barco aqui. Vai tirando água do barco como der. Porque é isso que a gente faz. E aí Jesus calmamente está hoje a clamar o nosso coração. Dene, Dene. Ô, João. Marta. André. Você não sabe quem está debaixo do teu teto. Você não sabe quem está aqui nessa noite. Aleluia. A gente está tão desesperado. Jesus, com quem que eu vou casar? Senhor, e o meu vestibular? Deus, e o quinto dia útil? Senhor, e o boleto do dia 10? Me ajuda aí. Me dá uma esmola, dono do ouro e da prata. Eu tenho um boleto vencendo dia 10. Jesus falou assim, como é que é? Os passarinhos eu alimento todas as manhãs. As flores eu visto, e elas com mais elegância do que Salomão. Mas o seu boleto é difícil para mim? E aí ele fala assim, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cuida de hoje. O pão nosso de cada dia nos dai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus só te deu o hoje. Dia 10 do mês que vem é dia 10 do mês que vem. Mas Jesus, irmãos, acreditem, eu casei muito bem. Minha esposa não pode dizer o mesmo que eu, né? Não casou tão bem. Mas eu casei muito bem. O Senhor prepara coisas maravilhosas para a gente. O Senhor prepara coisas grandiosas para a gente. E aí a gente está querendo que Jesus acorde para tirar a água do barco. Jesus, Paulo vai nos ensinar que, primeiro de tudo, pare de se inquietar. Mandamento: não estejam ansiosos por coisa alguma. Não existe cláusula de exceção na conta de Deus, por coisa alguma. Antes, aí você ora com orações e súplicas e ações de graças. Obrigado, Jesus. Depois, vem a paz de Deus. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: e aquilo que vocês viram, que vocês observaram, que vocês ouviram de nós, isto vocês praticam. E aí ele complementa e arremata: e o Deus de paz será com vocês. Pare de se aquietar, pare de se inquietar. E aí, a paz de Deus te alcança. Pratique aquilo que você aprende aqui, e o Deus de paz vai estar com vocês. É simples. Simples até a página 2. Porque quando Jesus volta na casa de Marta, novamente, ele volta a contemplar e volta a confrontar a gente na nossa ansiedade. Marta, típica, eu acho que ela sempre, até eu estou supondo, até pela criação, até pela circunstância de talvez ter que ter socorrido os irmãos mais novos, uma mulher muito ativa e sempre fazendo tudo, correndo daqui para lá. Quando Lázaro fica doente, ela manda comunicar a Jesus. Jesus, Marta, pessoal, deixa aqui, Lázaro, ó, fica tranquilo. Eu tenho a solução. E aí, Marta vai em busca da solução, não é assim?
A gente tem o nosso controle. E aí vai e chama Jesus. O discípulo de Jesus chega no mestre e fala: mestre, pois não, seu Uber chegou aí, está te esperando. Meu quê? Tem um rapaz que veio te buscar aí para vocês ir lá na casa de Marta. Parece que Lázaro está tendo um problema de saúde aí. E está querendo que o senhor acompanhe. Aí a Bíblia diz: olha, já vou. Eu imagino o coração de Marta quando Jesus fala o já vou dele. O mensageiro volta e fala: e aí? Já avisei. E aí? Não, ele está lá ainda, mas ele está vindo. E Lázaro indo de mal a pior. Imagina aquela mulher que tinha o controle de tudo, que fazia, acontecia, que conseguia, que deu conta de superar essas dificuldades da vida, e agora o irmão cai doente e ela não pode fazer mais nada. Vamos abrir lá em João capítulo 11. Capítulo 3, diz assim, João 11, 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Você imagina a recepção dessa notícia? Jesus não veio, mas ele falou para ficar tranquilo. Não é para a morte. Imagino que Marta pega o celular, avisa no grupo do WhatsApp das irmãs: irmã Edileuza, muito obrigado pelas orações. Quero agradecer, irmã Kelly, por todas as orações das irmãs. Jesus já respondeu, agora é só agradecer. Ele falou que essa doença não é para a morte. Aleluia. Então, queridas, pode ficar tranquilo. Irmã Janete, pode falar para interromperem o jejum e a campanha de oração pelo irmão Lázaro, que tudo vai ficar bem. Afinal, eu tomei a atitude certa. E aí Jesus não chega. 1 dia, 2 dias, Lázaro morre. A controladora perdeu o controle. A mulher que pagava as contas da casa já não sabe mais o que fazer. E ela tem aquele imbróglio na mão de saber: pai, espera aí, o Senhor falou para eu não ficar ansiosa, e quando eu confio no Senhor as coisas dão errado. Tanto é que quando Jesus chega na porta da aldeia, não é nem da casa dela, ela vai até ele e fala assim: se o Senhor tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Por quê? Porque quando a gente confia em Jesus, Jesus, é o seguinte, então vamos fazer esse trato. Eu confio e o Senhor faz a sua parte, tá? Eu não vou ficar ansiosa, já falei até para as irmãs parar de orar, porque o Senhor já decretou a vitória, mas é o seguinte, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor chegue no tempo, porque eu quero que o Senhor cumpra a sua palavra. Jesus chega com 4 dias de óbito. E aí, então, ela está ali falando assim: mas eu confiei no Senhor. O desafio de um ansioso é ver a confiança dele, que ele depositou com dificuldade, ser levado à bancarrota. Poxa vida, Senhor, eu confiei, né? Eu fiz aquilo que o Senhor estava tentando me ensinar. O Senhor não falou na primeira vez que o Senhor estava em casa, que eu estava muito ansiosa? Agora que eu descanso, o Senhor faz isso comigo?
O que Jesus tenta explicar para Marta é falar: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta, a morte para você é um fim, para mim é um detalhe. Você, Marta, está me medindo da sua altura. Guarda o seu parâmetro para você, Marta, porque o tempo e o poder pertencem a mim. Jesus está dizendo: Marta, não me meça com a sua fita métrica, Marta. Eu não caibo dentro dessa caixinha que você criou de controle, Marta. Ela não aguenta, volta para trás, Maria está lá, e a Maria se derrama perante ele. Ele vai até o túmulo e, pasmem, ele chora. O homem que ele iria prestes a ressuscitar, e ele chora a morte do homem. Jesus, apesar de tudo, sabendo que ele ia perder o amigo, fica 2 dias no lugar que ele estava, fazendo a obra do Pai. Sabendo a dor de perder o amigo, ele chega e ainda tenta consolar todo mundo. Tenta explicar para Marta, tenta levantar Maria. Jesus, mesmo sabendo das circunstâncias adversas, não perde o foco da presença do Pai. Jesus se coloca como exemplo, dizendo assim: o tempo pertence a Deus. A irmã Edileuza disse aqui: Jesus ressuscitado, já venceu a morte. Os irmãos da época chegam: e aí, Jesus? Como é que vai o amanhã? Como é que vai ser aí um negócio, o reino de Israel? O senhor vai restaurar agora? Vai tirar os romanos da jogada? Me explica aí como é que vai ser o golpe do Estado aí. Vamos organizar? Se o senhor tiver um cargo para mim aí? Jesus fala: você não entendeu nada, né? O amanhã não te pertence, meu amigo. Não te compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles crentes: o futuro não é da sua conta. E o que ele ordena a gente fazer? Mas fiquem em Jerusalém, mas recebereis poder, para que vocês possam cumprir a tarefa que eu te dou hoje, que é o quê? Pregam o evangelho a toda criatura. Vão por todas as cidades, vão por todas as nações e preguem, façam discípulos. O que eu dei para vocês, entreguem para eles. Deus só nos dá o hoje. Jesus só nos dá o hoje. No caminho para a casa de Marta, os discípulos, também ansiosos, preocupados com a vida, perguntam: Jesus, estavam tentando te apedrejar lá. O senhor vai voltar para lá? Hein, autor da vida? O senhor não tem medo de alguém te matar? Jesus olha para eles falando assim: não tem 12 horas o dia? Vamos caminhar de dia, porque de noite se tropeça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o tempo que Deus me dá nessa terra, eu faço a vontade dele. Se eu vou morrer ou se eu vou viver, o problema é do Pai. É uma lição para a gente aprender que Jesus está dizendo: o dia tem 12 horas. Não adianta, meu querido irmão, você lembrar que hoje amanhã você vai ter que pagar alguma conta, ou amanhã você tem uma reunião muito importante. Porque além do amanhã não te pertencer, a Bíblia diz assim: o dia tem 12 horas. O que você pôde fazer naquele dia está feito. Tem um pensador que eu esqueci agora, eu acho que é C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: a ansiedade não tira o problema de amanhã, mas ele te tira as forças do hoje. Por achar que não ficarmos ansiosos é uma faculdade, por achar que talvez a gente pode falar: não, eu não preciso ficar eu não preciso confiar tanto, a gente acaba perdendo uma noite de sono que resolveria o nosso problema amanhã, que nos daria força para enfrentar os desafios de amanhã. E detalhe, Jesus não nos ilude, ele fala: basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo: não é matar um leão por dia,
é talvez ser mordido por um leão por dia, mas basta a cada dia o seu mal. Nós estamos na presença de Deus, mas os afazeres da nossa vida talvez nos levem a perder de cena as ansiedades desse mundo, que Jesus traduziu como se fossem os espinhos, as solicitudes, podem matar em nós a identidade de um filho de Deus, a identidade de uma filha de Deus que não teria com o que se preocupar. Jesus vai, ressuscita Lázaro e nos deixa uma nobre missão. A vida e a morte estão no meu poder. A vida e a morte pertencem a mim. A nós cabe simplesmente a gente confiar nele e não deixar que estas coisas tomem o nosso coração. Minhas irmãs, quando for dormir, não comenta não, ai, mas amanhã é a reunião da escola do Pedro. Não, o amanhã não me pertence. Imagina eu chegar lá na sua geladeira e falar assim, você acorda daquele susto com barulho na cozinha, e aí tá lá eu mexendo na sua geladeira. Ô, Dene, o que é isso? Eu falei, não, estou vindo aqui, porque eu não sei se você está comendo muitas fibras. Aí você, no mínimo, me responderia, não é da sua conta. Imagina que você desça agora lá no pátio da igreja e veja eu mexendo na vara do medidora de óleo. Ô, Dene, desculpa, acho que é meu carro, acho que você confundiu. Não, eu estou vendo aqui o nível do óleo do seu carro, porque eu fico preocupado com o óleo do seu carro. Vai que ferve no meio da ida lá para a sua casa. E aí você me responderia, não é da sua conta. O que Deus está nos ensinando é que o amanhã não é da sua conta. O que vai acontecer amanhã não é da sua conta. Dene, então o que é para hoje? Tem coisas que Deus fala assim, isso você vai ter que pagar hoje. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Jesus nos orienta. Em outras palavras, buscar perdão do irmão não é para amanhã. Reconciliação é para hoje. Briga entre casal, briga entre irmão, briga entre amigos, desentendimento entre cristãos, é para hoje. A Bíblia vai nos elevar, no caso dos casados, ele fala assim, não maltratem as suas esposas. Por quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedir perdão para a irmã, meu querido irmão, às vezes é condição de sobrevivência bíblica. Não é questão de, não, brigamos. Amanhã eu peço. O amanhã não te pertence. E você tem um impedimento trazido por um desentendimento que você tem que tratar hoje. Débitos para hoje. A Bíblia diz, não sejam vagarosos no cuidado. Necessidade do irmão não é para amanhã. Tiago vai falar assim, se alguém chegar do nosso meio precisando de alguma coisa, e vocês falam, vai com Deus. Quando o homem estava no jardim, Deus olha para ele e fala, não é bom que o homem esteja só. Mas Deus estava com Adão todo dia. Em outras palavras, se você fala para o irmão, vai com Deus, ele está sozinho. Você acabou de abandonar o irmão. O que nós temos que aprender é que em todas as circunstâncias, embora isso pese no nosso coração, embora isso às vezes tire o nosso sono, nós temos que entender que Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas.
Você pode estar aqui nessa noite, pensando que a segunda-feira vai ser brava. Ai, Deus, início de mês. Ai, meu Jesus, a primeira segunda-feira. Ai, meu Jesus. E aí o diabo consegue roubar de você a chance de dizer: creio que tu és a cura. A presença de Deus descendo, as pessoas recebendo, dizendo: ô Espírito Santo, és bem-vindo aqui, Senhor, eu provei e vi, vamos provar a tua glória e grandeza, vamos provar, vamos fazer, Jesus, ô Espírito Santo, eu creio que tu és a cura, as pessoas adorando, levantando suas mãos, e você incomodado com alguém que está do seu lado, e ainda roubando a atenção, porque foi isso que Marta fez. Jesus, Maria está adorando demais. Será que não dá para... O senhor não se importa de tirar ela para mim? Porque se tem uma coisa que ansioso faz, é discípulo. Dá a impressão que o ansioso não se contenta em ficar para si a sua ansiedade. Ele tem que fazer um discípulo, ele tem que falar: complicado esse Brasil, hein? Não, né, irmã Vilma? Ixi, não vai dar certo, não. Não basta, não basta, ele não se contenta. Ele tem que fazer discípulo. Eita, mas essa economia, hein? Olha, irmão, eu acho que metade da igreja vai perder o emprego. Na hora que você está adorando a Deus, no controle, Deus está no controle. O irmão fala: rapaz, olha, eu acho que esse Alexandre de Moraes vai acabar fazendo alguma coisa com os crentes, viu? Eu não preciso me preocupar com o que virá. O irmão está lá falando: rapaz, e esse Lula? Esse Lula é terrível, hein? Vai quebrar o Brasil esse Lula. Esse governo aí, não adianta não. Reparando na irmã, falar: aquilo ali não casa não. Casa não, não é verdade? Não. Por quê? Porque ele está preocupado em não somente cuidar das coisas que ele acha que ele tem controle, que ele acha que ele quer ter controle, mas ele simplesmente fala: Jesus, dá licença, posso tirar o fulano aqui da tua presença também? É que precisa de alguém aqui para fofocar sobre a vida alheia. Deus está no controle. Jesus está na casa. Jesus está na casa. As preocupações perante Jesus ficam do lado de fora da casa. Aliás, as preocupações para quem tem Jesus não podem nem passar perto de casa. Deus enviou. Será que você pode adorar nessa noite? Seu filho amado. Cante. E para que mais? E perdoar. O que será que ele fez por você? Na cruz morreu. Mas ele ficou morto? Mas e vivo para... fala para a ansiedade. Olha nos olhos da ansiedade e diz: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei,
Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que as nossas vidas está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Quantos sabem disto? Quantos sabem disto? Se tem alguém aí que está vivendo tudo que a Bíblia faz recomendações repetitivas e fortes, é porque tem alvo. Se não tivesse, a Bíblia não faria, não é? Por que que a Bíblia fala e por que que Jesus diz, não estáis ansiosos por coisa alguma? Paulo diz, porque nós somos fracos e não adianta negar a verdade. Às vezes a gente fica ansioso mesmo. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes a gente fica ansioso mesmo. Olha o caso da Marta. Para ela, Jesus não adiantava nem voltar mais. Para que voltou? Pois o menino já está lá desmanchando na cova, mas ele não volta na véspera. Ele não chega na véspera. Ele chega no dia e na hora certa. Ele não atrasa. Ele é verdadeiro. Glória a Jesus por esta boa mensagem. Os irmãos estão felizes por este culto, pelas adorações, pela palavra. Amém. Glórias ao Senhor. Estamos concluindo o nosso abençoado culto. Nós temos aqui um aviso que haverá uma reunião com os pais dos adolescentes da igreja, ali na nossa sala maior, a sala VIP ali, e os irmãos líderes dos adolescentes estão convidando os pais dos adolescentes para uma rápida palavra ali, descendo pela escada. Essa sala está aqui à nossa direita e podem ir lá. Dizer aos irmãos da igreja que hoje é o dia 1, que está já terminando, a meia-noite vira, mas geralmente nós temos reunião de obreiros, como tivemos hoje, estamos aqui o dia quase todo, os obreiros de todo o campo vieram, porque hoje é o dia 1, então não foi ceia ontem, né? Hoje foi reunião de obreiros, mas a ceia do Senhor será no próximo sábado. Não esqueçam disto, que o próximo sábado será a ceia do Senhor. Também dizendo a igreja, na nossa programação aí, nas redes sociais, né? Nós teremos aqui também um culto extra no dia 14 de setembro, vai ser um sábado, próximo dia 14 será um sábado. Eu convido os irmãos, toda a igreja, para estarmos juntos, porque o assunto é recíproco, é comigo, mas também com vocês, porque o dia 11 de setembro vira 34 anos que eu cheguei aqui para cuidar da igreja do Senhor Jesus, e é muita coisa para mim, e para mim agradecer a Deus sozinho, eu não aguento, nem que a família fique junto. Então eu quero que vocês venham também para ajudar, né? Para nós fazermos aqui um culto de gratidão a Deus por esses 34 anos que o Senhor tem me sustentado aqui, me dado força e graça, saúde, para chegar até aqui com a igreja do Senhor Jesus que está em Marília. Vários pastores, naturalmente, amigos, estarão presentes. E abrindo dessa festa também para nos trazer uma palavra, o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o vice-presidente da igreja em São Paulo, também o presidente da Convenção Geral dos Ministros da Assembleia de Deus Brasil, estará conosco aqui no dia 14. E eu já estou falando assim, vocês já estão sabendo, vão saber mais, mas já estou aproveitando para convidar a igreja, porque será um dia extra, será uma noite extra,
este sábado e não é um dia de culto. Portanto, é um dia de agenda oficializada para um extra, para um excepcional. Nós temos aqui um pedido do círculo de oração, felicitando a irmã Leila pelo seu aniversário transcorrido nesses dias. E a irmã Leila está presente? Ela está presente? Está ali a nossa irmã. Nossos parabéns, viu, irmã Leila? Deus continue te abençoando. E mais alguém aqui pedindo para intercedermos a favor da sua vida. Parabéns, Deus abençoe. Meus irmãos, a nossa amada irmã Rose Leal submeteu a uma cirurgia ortopédica, isto é, no joelho, e cirurgia agressiva, e houve alguma complicação, ela está um pouquinho enferma, precisou de ser internada, e vamos orar por ela para que o Senhor abençoe e recupere a sua saúde. Lembrando também do irmão Luiz Prado, que está enfermo, inclusive na UTI. Que o Senhor Jesus estenda suas mãos, também possa ou venha curar o nosso irmão. Próxima terça-feira será o nosso culto de oração, ministração da palavra de Deus, e o próximo sábado a ceia do Senhor. Vamos nos colocar de pé para encerrar o nosso culto. Alguém entre nós que ainda não tenha tomado a decisão por Jesus Cristo e quer recebê-lo como Senhor, como Salvador da sua alma? Alguém porventura que, conforme recebemos aqui esta mensagem tão profética, esteja sufocado com ânsias, com angústias e fora do controle das emoções, e você quer receber esta paz gloriosa desse Jesus do hoje? Se assim tiver também alguém e queira vir à frente, pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Sabe que, por incrível que possa parecer, a enfermidade que mais está afetando o mundo todo, todas as raças, todo o mundo, são as enfermidades emocionais. As enfermidades da emoção têm atingido tanta gente, têm levado tanta gente ao desespero. Toda enfermidade psicossomática que mexe com o psique, com a razão, com o raciocínio, com o sentimento. Mas nós vamos sair daqui nesta noite com a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma em paz. Amém, igreja? O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. A primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou e apresentou-se aos discípulos, a primeira palavra dele foi essa: paz seja convosco, né? Paz seja convosco, a minha paz vos dou. Isso é tão gostoso que na Assembleia de Deus nós temos visto como cumprimentos, como saudação, não é? Quando vamos nos saudar, nós nos saudamos com a paz do Senhor. A gente envia a paz do Senhor para o nosso próximo e ele responde a paz do Senhor. Então nós andamos debaixo desta paz e que esta paz continue nos nossos corações para que possamos vencer este mundo de ansiedade, esse mundo de desespero, esse mundo de notícias ruins, esse mundo de tanta coisa que está aí. Que essa horizontal seja mais fraca para nós que temos Jesus e que prevaleça a vertical, como a Bíblia diz, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus.
Quem está olhando para Jesus vai vencendo, porque enquanto Pedro estava olhando para ele, ele não afundou no mar. Ele só afundou quando ele tirou o olhar. Então vamos continuar olhando para Jesus e essa paz gloriosa esteja em nossos corações. Quero pedir ao pastor Valdivino para orar conosco a concluirmos essa reunião. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Oremos o Senhor. Maravilhoso Deus, eterno, soberano Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo quanto tem feito em nosso meio esta noite, pela palavra que ouvimos, pela mensagem pregada, cantada. Nós te louvamos, ó Senhor, por tudo que tu fizeste em nossa vida. Somos gratos a ti. Te louvamos, ó Deus. Tu és o nosso mestre, o nosso Senhor. Continue conosco nesta noite, abençoando as nossas vidas. A cada irmão, cada pessoa que entrou aqui nesta noite, seja abençoado por ti, ó Pai. No nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço, te suplico. Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces alegrias do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém.